Na etapa de planejamento, são projetados os materiais didáticos do curso. É através desses materiais que as informações serão comunicadas aos estudantes, então todo cuidado é pouco na hora de planejá-los. Textos, vídeos, animações, ilustrações. Como produzir cada um desses recursos? Um texto didático tem características diferentes daquelas adotadas em um artigo científico. O objetivo do artigo é o de divulgar resultados de uma pesquisa para a comunidade científica. O objetivo do texto didático é o de ensinar um conjunto de informações ou habilidades para um público de estudantes que pode ou não ter vivência acadêmica. Logo, o texto didático precisa fazer uso de certas estratégias pedagógicas. Vejamos algumas. Os primeiros parágrafos do texto devem ser usados para duas coisas: informar ao leitor a importância de se estudar aquele conteúdo, ou seja, a sua relevância, e informar os objetivos de ensino-aprendizagem relacionados àquele texto. Assim, o estudante saberá logo de cara qual a utilidade do material que ele vai ler. A linguagem de um texto didático precisa ser clara, objetiva e acessível. Termos técnicos e científicos precisam ser explicados, de preferência no contexto em que aparecem no texto. Isso dará mais significado a esses termos novos para o estudante. As informações mais importantes devem estar destacadas no texto. Use negrito, itálico, caixas de texto. Enfim, ajude o estudante a perceber que aquelas informações são centrais. Faça questionamentos ao longo do texto do tipo: vamos descobrir a importância de realizar o procedimento X? Isso ajuda o estudante a dialogar com o material. Adote um tom informal, mas sem ser apelativo. Quebre o texto em parágrafos curtos que tenham entre 6 e 10 linhas. Ilustrar o texto é um recurso interessante para torná-lo mais leve, mas a ilustração não pode ser um enfeite. Ela deve trabalhar com o texto para valorizar a comunicação e a compreensão da informação. Ou seja, ilustrar é diferente de enfeitar. Toda imagem deve ter relação direta com o texto. Se você precisa ilustrar um fenômeno dinâmico, como por exemplo, a erosão do solo, utilize um conjunto de imagens lado a lado que mostre as diferentes etapas do fenômeno. Se usar apenas uma imagem, será mais difícil para o estudante entender toda a dinâmica daquele processo. Use narração em tom conversacional e amigável. Lembre-se que a língua falada é sempre mais espontânea que a língua escrita. Se o curso envolve a aprendizagem de procedimentos manuais como a operação de máquinas, utilize animações e vídeos que mostrem a realização desses procedimentos em detalhes. É muito mais fácil aprender procedimentos assim do que com textos e ilustrações. Animações e vídeos também são muito bons para mostrar fenômenos invisíveis ao olho nu, como a divisão de células. Ao utilizar personagens em animações, como a avatar dessa disciplina, esses personagens devem ter vozes humanas, além de gestos e expressões realistas. Pesquisas têm mostrado que estudantes não gostam de vozes com efeitos robóticos, nem de personagens que não se movimentam. Existem muitos livros que oferecem orientações importantes para o desenvolvimento de textos, ilustrações, animações e vídeos para fins didáticos. As dicas que citamos aqui são apenas uma pequena parte do que pode ser encontrado na literatura especializada. Nas próximas disciplinas, com certeza você terá acesso a muitas outras orientações importantes para a produção de materiais didáticos. Então, se você gosta do assunto, as disciplinas desse módulo são um prato cheio para você. A gente se vê mais à frente. Até lá!